Tiago Eu Amparo. gostaria de trazer o assunto da escala 6x1 Claro. na conversa com a senhora, porque é fato que a senhora foi uma peça-chave para essa mobilização. Na época em que o seu vídeo viralizou, eu conversava com o ministro do presidente Lula e ele me disse que a senhora tinha criado um problemão para o governo. Porque o governo... quando a senhora fez aquela postagem a respeito da escala 6x1 e aquilo ganhou aquela proporção enorme. E ele disse que a senhora tinha criado um problemão para o governo, porque, afinal de contas, essa era uma agenda que o governo não tinha a menor intenção de abraçar naquela época. Entendia que havia uma resistência muito grande, inclusive do setor produtivo, tinha tido confusão de taxa da blusinha, não queria trazer essa agenda e, segundo esse próprio ministro, ficaria muito chato para uma figura como o presidente Lula, que fez a sua carreira política como líder sindical, não apoiar algo desse tipo. Então, que o governo estava numa saia justa. Mas aí chegou perto da eleição e, de repente, todo mundo abraçou. Eu gostaria que a senhora fizesse uma interpretação sobre essa avaliação, uma avaliação sua a respeito dessa fala, e também qual que é o papel que a senhora atribui a si própria por ter conseguido fazer essa agenda avançar. Eu não sei que ministro foi esse, Clarissa, mas eu imagino que hoje ele deve estar muito constrangido, talvez embaixo da mesa, olhando para todas as mobilizações que nós fizemos, né? No começo dessa discussão, não só esse ministro, mas eu acho que muita gente tratou esse debate como se eu fosse uma doida. Meu Deus do céu, vem mais uma esquerdista trazendo um debate sem pé nem cabeça, que não para de pé, que a economia não vai sustentar e etc. Eu sinto que eu fui tratada desta maneira por muitas pessoas, em muitos lugares. Mas as pessoas não esperavam que eu não estivesse fazendo um debate leviano, que eu tivesse buscado economistas, que eu tivesse buscado autoridades no tema, que eu tivesse estudado, pesquisado e tentado encontrar qual era o caminho para que essa discussão caminhasse. Nós já tínhamos exemplos em outros países do mundo, nós já tínhamos uma série de matérias que teciam sobre a redução da jornada de trabalho e nós fomos fazendo aquilo que me dizia minha avó e muitas avós do Brasil: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tinha convicção da minha agenda. A agenda que foi trazida ao meu mandato pelo movimento VAT, que é o Vida Além do Trabalho e que me parecia profundamente legítima. Não é possível que nós mantenhamos uma estrutura de trabalho tão obsoleta como é a escala 6x1. E eu fui dialogando, eu fui trazendo os dados. Primeiro eu fiz o primeiro feito. O primeiro feito foi conseguir ultrapassar o número de assinaturas necessárias para uma PEC em tempo recorde, chamando a atenção da imprensa, chamando a atenção da sociedade. Depois, junto ao movimento VAT e outros movimentos, nós fomos colocando isso no coração das pessoas, que é quem pode decidir os rumos de uma política quando pressiona, quando demanda, quando dizem: eu estou cansada, eu quero ver a minha filha crescer, eu quero conviver com a minha família, eu quero poder ir à igreja, eu quero poder frequentar um culto. As mulheres evangélicas, os homens evangélicos dizem isso. A escala 6x1 me tira da minha própria fé. Então nós fomos fazendo esse trabalho e fomos buscando o governo, que foi entendendo que esta era uma matéria importante. Mas que resistia originalmente. Olha, eu não soube de resistência tão abertamente assim como você traz. Houve, eu acho, que um certo nível de atraso para entender essa importância, né? Buscando, houveram também algumas mudanças ali nos ministérios, o ministro Padilha, entra a ministra Gleisi, houve uma reconfiguração no governo, né? Tem a coisa do Sidônio, etc. e tudo mais. E isso eu acho que foi incorporando e criando um caldo muito importante para que o governo entendesse: essa matéria é importante.